Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Raul, faço parte do grupo 3 de Ética e Lógica. A gente fez uma análise da ética e da lógica, como foi pedido do filme Efeito Borboleta. A gente teve uma lucidez clara assim na hora de escolher o filme. A gente conversou, discutimos sobre o que a gente poderia fazer, se era questão de música, se era questão de algum livro, de algum filme. Não sei se todos conhecem esse filme, mas eu recomendaria vocês assistirem. É um filme um pouco antigo, em 2004. Só que ele é um filme que aborda muito bem o assunto que a gente vinha vindo nas aulas, vinha vendo nos materiais de apoio, né? Todos os espaços de discussões, de debates que a gente teve, de conversas. A gente acha que fez muito sentido, se encaixou muito bem com aquilo que a gente estava buscando e com aquilo que é a proposta do projeto. Mas, resumindo de uma forma bem breve e bem objetiva, esse filme ele é uma ficção científica, né, de 2004, como eu havia falado. E é muito interessante como ele relaciona os conflitos de interesse entre a ética e a lógica de uma pessoa. E quando essa pessoa ela pode tomar decisões que afetam as outras pessoas, a gente consegue ver bem o quão essas decisões elas podem ter causas e consequências. E ao mesmo tempo ele é uma crítica, porque ele mostra como a gente pensa que às vezes o nosso passado ele pode ser coberto de erros, e talvez a gente faria outras escolhas se a gente pudesse voltar no nosso passado, mas ainda bem que a gente não tem essa opção, porque se a gente pudesse fazer algumas pequenas alterações no passado só para talvez mudar a nossa consciência, ou talvez nossa culpa em relação às nossas decisões, talvez muito pior ficaria o nosso futuro, que seria o nosso presente, no caso, né? Então ele é uma narrativa que conta, na verdade, uma crítica sobre a gente querer mudar o nosso passado para poder se beneficiar na nossa situação atual, né? Então é muito interessante isso porque é justamente sobre os interesses mesmo que trata, né? No sentido do que você tem como interesse, ou que você tem como vontade. Você acha que se você alterasse alguma pequena coisa, não teria afeto no todo, mas afeta todos ao seu redor, na maioria das vezes, e na maioria das vezes não sai como esperado, né? Então esse filme ele vai retratar sobre a história do Ivan, né? Que é um rapaz que teve uma infância tanto quanto conturbada. Ele tinha diversos apagões durante a infância dele. É, ele, do nada, em algum momento, ele perdia completamente a memória dele e ele acordava numa situação onde ele não sabia o que tinha acontecido. E isso, por toda a infância dele, foi sempre uma complicação para a família dele, porque eles não sabiam muito bem como lidar com aquilo. Ele não tinha o pai dele em casa por problemas psicológicos, que também envolve com a história dele. Eu não gostaria de entrar tão a fundo. O filme é antigo, mas mesmo assim, para quem quiser assisti-lo, ele tá nas plataformas digitais, seja YouTube, se eu não me engano, Netflix. Então, não vou contar todo o filme para não, se alguém quiser se interessar por assistir, né? Mas ele retrata toda essa infância difícil do Ivan, por todos esses apagões, que a mãe dele não sabia muito bem lidar com aquilo. E aí até que em um certo momento ele começa a escrever diários sobre as coisas que ele fazia no dia, na semana, ou que seja, ele começava a retratar isso em pequenos escritos. Mas eu acredito que, como parte da introdução, da parte tanto do filme, tanto do personagem principal, basicamente é um pouco disso, né? A história se desenvolve em todo esse dom e como alguém com um dom desse pode tomar decisões muito erradas que podem afetar um todo, que é o que o Henrique vai apresentar agora, que é a respeito da teoria do caos. Olá, boa noite. Meu nome é Henrique e eu vou falar um pouquinho sobre a teoria do caos. A teoria do caos foi desenvolvida na década de 60 por cientistas como Edward Lorenz. Eles observavam que pequenas variações nos dados de entrada de um modelo matemático de previsão meteorológica resultavam em previsões completamente diferentes. Essa descoberta foi popularizada como o efeito borboleta, sugerindo que o bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia teoricamente causar um furacão no Texas ou um furacão lá na China. O deslocamento das moléculas de ar, né, do bater de asas dessa borboleta poderia causar um estrago do outro lado do mundo. Né? A teoria do caos se baseia nesse princípio. Ela também introduz o conceito de sensibilidade às condições iniciais. Isso significa que mesmo com uma pequena variação nas condições iniciais, ou seja, algo pequeno acontecendo, um pequeno bater de asas de uma borboleta, o sistema pode seguir trajetórias completamente diferentes. Não se sabe o que pode acontecer. Isso limita a capacidade de prever com previsão o comportamento de sistemas complexos no longo prazo. Apesar de aparentemente imprevisível, ou a imprevisibilidade do caos, a teoria do caos ela contribuiu para a melhor compreensão de diversos fenômenos naturais, como o clima, né, o movimento de planetas, a dinâmica de fluidos. E além disso, a teoria do caos ela tem aplicações na área de economia, biologia, engenharia e ciências sociais, ajudando a compreender e a modelar sistemas complexos no mundo real. A gente pode ver aí nesse filme, né, que a gente assistiu e, né, está desenvolvendo sobre,
que ele fala muito sobre essa questão da teoria do caos, onde uma pequena mudança, uma pequena alteração que ele tentava fazer lá no passado dele, às vezes era um oi para uma pessoa, às vezes era uma coisa simplesmente minúscula, alterava completamente o futuro dele e fazia com que todas as coisas mudassem lá e o futuro dele fosse completamente caótico. Então não teria como saber o que ia acontecer, né? Essa é a teoria do caos e muitas decisões éticas teriam que ser tomadas muitas vezes no decorrer dessa. Olá, eu sou o Nelson e irei tratar das referências de ética em prol do filme. O filme Efeito Borboleta tem muitas referências com ética. Evan, por sua vez, tenta inúmeras vezes mudar seu passado, tentando corrigir suas fases rebeldes da sua adolescência e de sua infância, mas mesmo assim tornando seu futuro cada vez mais comprometido. Podemos exemplificar duas referências de ética em prol do filme, começando pela ética deontológica. O indivíduo deve agir de forma ética, independente do que o mesmo pode receber de consequências quanto ao seu comportamento. Ao passar do filme, na sua fase adulta, Evan começa a relembrar de momentos que foram cortados de sua infância e adolescência. O mesmo tenta corrigi-los, porém se compromete, assim, então, utilizando de referência a ética deontológica. Ética utilitarista. O indivíduo deve beneficiar o maior número de pessoas através de suas ações. No início do filme, é bem difícil compreender o porquê que o pai de Evan tenta matá-lo na sua visita à clínica psiquiátrica. O mesmo, de uma forma ética, estava tentando prevenir um grande risco no futuro, sabendo que seu filho herdava da doença que o mesmo herdou durante sua existência. Utilizando a ética utilitarista, seu pai tentou prevenir o risco de muitas pessoas, assim então aplicando esta forma à ética. Também podemos tratar de duas éticas filosóficas, como a ética moderna e a ética contemporânea. Na ética moderna, o indivíduo é quem passa a fazer suas próprias escolhas e se torna responsável pelas suas próprias ações. Evan, por vários momentos, tenta modificar o seu passado, e o mesmo torna responsável pelos seus atos, como no exemplo da caixinha de correio, que o mesmo tenta prevenir um acidente e perde seus membros. Na ética contemporânea, o indivíduo trata da capacidade de fazer escolhas adequadas para conduzir a própria vida na sociedade. Por grandes motivos de ética e lógica, Evan tenta fazer correções em momentos críticos, de uma forma que ele fizesse o bem para a sociedade. Porém, o mesmo acabou sendo vítima em várias vezes. Meu nome é Bruno e eu vou estar falando sobre a parte lógica relacionada ao filme. Na parte de análise lógica foram formulados 3 princípios: identidade, não contradição e terceiro excluído, onde o princípio de identidade afirma que algo é idêntico a si mesmo, ou seja, algo é o que é e não pode ser outra coisa. O princípio formulado por Parmênides diz que todo objeto é idêntico a si mesmo. Segundo o princípio de não contradição, estabelece que algo não pode ser verdadeiro e falso simultaneamente, ou seja, não pode haver uma contradição lógica. O princípio formulado primeiramente por Aristóteles afirma que duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, ou seja, uma proposição verdadeira não pode ser falsa e uma proposição falsa não pode ser verdadeira. E finalizando, o princípio do terceiro excluído estabelece que uma afirmação ou proposição é verdadeira ou falsa, não havendo uma terceira opção. Basicamente, retirar qualquer possibilidade da proposição ter uma terceira resposta, ou seja, ou ela é verdadeira ou falsa, não se pode criar um terceiro argumento. No filme, podemos destacar alguns exemplos que utilizam dos 3 princípios da lógica. Com base no princípio de identidade, podemos utilizar o exemplo relacionado ao destino da namorada de Eva, onde ele deseja salvá-la de um destino terrível. No entanto, não importa quantas vezes ele volte no tempo e tente agir de forma diferente, o resultado final permanece inalterado, a morte de sua namorada. Esse exemplo destaca a noção de que certos eventos têm uma identidade própria e não podem ser transformados em algo diferente. Por mais que Evan tente interferir, a tragédia permanece constante. Utilizando o exemplo anterior, quando Evan decide mudar um evento específico para evitar uma tragédia, ele cria uma nova série de eventos que levam a outras tragédias. Essa mudança resulta em contradições lógicas, pois, ao tentar evitar uma tragédia, ele acaba desencadeando outras. Esse exemplo ilustra o princípio de não contradição, pois destaca que as ações de Evan resultam em contradições lógicas, em que sua intenção inicial e as consequências reais são contraditórias. E para demonstrar o princípio de terceiro excluído, Evan tenta inúmeras vezes alterar eventos passados para evitar tragédias. No entanto, ele se depara que suas intenções positivas levam a resultados negativos. Ele não tem garantia que uma mudança no passado trará resultados desejados. Ele só tem 2 alternativas: a alteração do passado ou a não interferência.
Ou ele altera o passado, ou ele deixa o passado do jeito que está, visto que a mudança no futuro não é uma opção válida. Resumindo, o exemplo do princípio do terceiro excluído no filme está relacionado às escolhas limitadas de Evan ao tentar mudar o passado. Isso destaca a natureza binária das consequências de suas ações, onde não há uma terceira opção que irá trazer resultados desejados sem implicações negativas.